dia. Eu estou aqui falando em nome da Heloísa, que é a organizadora, só que ela ficou tímida naquela multidão aí. Então, estou só fazendo aqui uma fala de recepção a todos. E vou passar a palavra imediatamente para o professor Sérgio Gonzaga, que é o mais velho da mesa, aqui, embora ele queira esconder. E nós temos aqui 4 grandes figuras que foram alunos do curso de Letras da URGS. Esse aqui bem na ponta da mesa, muito conhecido, Olívio Dutra, Sérgio Gonzaga, Maria da Glória Bordini e Paulo Coimbra Guedes. Os 3 foram alunos aqui nos anos 60 e vão montar cada um então o seu depoimento. Acho que vai ser mais ou menos isso, né? Vamos começar cada um falando um pouco da sua experiência em 64. Por ordem cronológica, né? Vai começar com o Paulinho, que é o mais antigo, /63, 62. Isso, então é isso. Sejam todos bem-vindos. No final, acho que vai dar tempo para a gente fazer uma sessão de perguntas, tá bom? Depois? Tá legal? Tá. Eu não sou muito de protocolo, assim, né, mas eu quero dizer que eu me sinto muito honrado por estar na mesma mesa das pessoas que eu mais admiro, que é o nosso eterno governador, o nosso eterno. Claro que eu estou muito feliz na companhia dos meus colegas aqui. Céu. Bom, eu pensei, como eu estava lá e assistia a coisa toda, né? Eu pensei que, tendo em vista tudo que se fala das coisas todas, e ontem eu assisti um bom pedaço daquele documentário do Silvio Tender sobre o momento do golpe na TV Brasil, e especialmente assim, uma coisa que me tocou naquele documentário foi toda a história da chegada do Jango em Porto Alegre e a conversa dele com o general comandante do Terceiro Exército, que, segundo depoimentos, botou os seus generais subalternos, comandantes de guarnições, a falar e fazer assim para o presidente uma avaliação das condições de resistência. E todos os generais foram assim, unânimes em dizer que a resistência ia ser muito complicada, o golpe estava muito bem armado, estava muito bem apoiado, que resistir ia ser difícil. E no fim falou o general comandante, o Ladário Pérez, né? E ele disse, bom, eu quero dizer ao senhor presidente que eu discordo de tudo que os generais disseram, e mesmo que a resistência nossa dependesse de um milagre para a gente ganhar, eu estava disposto a resistir. Porque nós temos gente na guarnição tal, nós temos mais gente no Brasil, nós podemos acionar a brigada, botar a brigada sob o nosso comando, e aí ele se vira para o Brizola e pergunta: quanto tempo o senhor quer para me entregar? Em quanto tempo o senhor me entrega 50 mil homens? O Brizola disse: em 6 dias. E que me deu esse mesmo engasgo que está dando agora, porque essa história do Brizola, dos 50 mil homens do Brizola, eram os grupos dos 11 que ele vinha propagandeando há muito tempo, né? E eu me lembrei que meu pai tinha um grupo de 11. Meu pai era trabalhista e tal, tinha trabalhado com o Jango no Ministério do Trabalho, no segundo governo Vargas. E meu pai era um cara super pacato, uma criatura assim, muito legal, assim, muito gente fina. E eu digo, pô, o velho tá metido nessa confusão toda que não houve. Bom, aí, enfim, eu nunca fui militante, né, de nenhum grupo. Inclusive, quando eu era estudante no curso de letras, eu era rotulado como independente, né? Nós tinha assim, o pessoal que pertencia a algum partido, e na verdade a nossa polarização lá era entre o pessoal do Partido Comunista
e o pessoal da Ação Popular, que era o pessoal da igreja. Teve uma famosa eleição que eu ganhei para o diretório acadêmico, que os candidatos eram Flávio Coutts, que era deputado estadual até pouco tempo, foi secretariado do ali, e o outro candidato era Skeff, que era meu amigo, que é jornalista, artista plástico, famoso hoje. E, enfim, nossas relações eram muito cordiais entre os dois grupos e tal. E teve uma reunião que o Flávio e o Enio conversaram lá para encaminhar a eleição, e disseram, não, vamos ver o que a gente organiza aí. Aí disse assim, tá, vamos fazer uma reunião geral lá, vocês, os independentes. Aí o Enio disse assim, tá, tu traz os teus independentes que eu trago os meus independentes. Os independentes também eram vinculados a uma das duas correntes. Aí teve a eleição, o Enio era meu amigo, mas o Flávio tinha sido meu colega de aula desde os 12 anos de idade, no colégio de aplicação, para mim era uma espécie de irmão mais velho, assim, apesar dele ser mais novo do que eu. E a eleição foi ganha por 12 votos de diferença, né? Graças a mim, fui buscar 27 coleguinhas de aula em casa para votarem no Flávio. Essa foi a grande façanha política da minha vida. Foi. Bom, porque daí, como eu não tenho coisas assim muito fantásticas para contar do golpe, exceto, tem uma historinha que o Celém mandou me perguntar e depois eu conto, que é a história da tomada da rádio na universidade, que é bem interessante, né? De que eu participei. Então, eu queria falar do ano de 63, né? Porque aquela história da possibilidade de resistência, né, me botou a pensar no que teria acontecido se a gente tivesse resistido e se eu tivesse sobrevivido, evidentemente, né? Porque o ano de 63, eu entrei em 62, né? Em 62, em março, a UNE decreta uma greve nacional por participação dos estudantes na administração da universidade. Eu tinha 19 aninhos, eu estava num salão desse tipo aqui, nos chamaram todos, nos botaram para dentro do salão. O Joaquim Felizardo, aquele que dá nome para o Museu da Cidade, que era militante do Partido Comunista, fez um discurso contra os generais brasileiros e nós entramos em greve. Foi uma coisa assim, né? E nós, bom, estamos em greve, agora vamos segurar essa greve. Eu dediquei todo o meu ano de 62 a segurar a greve, rodei 62. Eu rodei no meu primeiro ano de letras, o regime era anual, porque eu me dediquei à greve. Eu fiz o curso de letras em 5 anos, em vez de 3, como era normal. E foi um aprendizado absolutamente maluco, porque o diretor da Faculdade de Filosofia, que antigamente reunia todas as licenciaturas, resolveu discutir a questão conosco, né? Então os professores sentavam numa mesa como essa aqui, nós sentávamos ali no fundo e vinha um bate-boca interessantíssimo, né? De parte a parte a gente foi se desvelando, né? E isso criou um clima de discussão e de debate e de exposição de ideias muito interessante, né? Que passa para o ano de 63, porque o país inteiro está discutindo coisas, tem uma efervescência de discussão que tinha tido antes o episódio da legalidade, né? Eu era aluno do colégio de aplicação, mas eu já era grandinho, já saía para a rua. Então a gente participou de todas aquelas coisas. No dia que iam bombardear o Palácio Piratini, a gente estava ali na frente. E nesse documentário mostram que o tenente que estava na base aérea de Canoas lá, que mandou os sargentos tirarem os pneus dos aviãozinhos para o palácio não ser bombardeado, esse cara foi assassinado brutalmente pelas costas por um colega dele ao ser preso. Foi a coisa mais chocante, assim, meu ver, daquele documentário. Enfim, então tinha uma discussão muito interessante, e em 63, né,
a gente escrevia coisa e botava em mural na frente da faculdade, ali onde era no Antônio, no centro ali, né? Aquilo que se chama anexo 2 da reitoria, que era onde funcionava. Ali tinha todos os dias, alguém escrevia alguma coisa, datilografava o troço e tocava na parede, e a discussão que a gente fazia era um troço maluco, a gente estava sempre, nunca, depois daquele ano, nunca mais se escreveu tanto, se publicou tanto, se disse tanta coisa, se discutiu, se bateu tanta boca, né? E a minha geração foi uma geração assim que se acostumou, né, nesse bate-boca, e nós tivemos 1000 coisas para discutir, né? Assim, por exemplo, toda a discussão da música popular que se estabelece dali por diante, a gente levou adiante, aquilo estava, né? A gente fundou um CPC, que foi desfundado logo em seguida, porque, né? Enfim, eu fico imaginando se a gente não tivesse, né, esse abortamento que foi o golpe, né, onde é que a gente não estaria em matéria de discussão. E eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito interessante de discussão de muitas coisas, né? Mas enfim, a gente, de fato, eu acho que o golpe foi muito mais um abortamento de alguma coisa que a gente tentou retomar, e efetivamente a gente retomou, né? Mas o ano de 63 foi o ano mais louco da minha vida, o ano mais interessante da minha vida. Bom, depois eu falo outras coisas. Bom, eu vou pegar aqui a mesa para dar uma comandada e vamos passar a professora Maria da Glória Gordini, que é uma professora maravilhosa. Fui seu aluno, ela nega peremptoriamente isso. Não é possível, foi minha professora, bem no ano em que ela foi cassada. Eu até gostaria, se você pudesse rememorar todo o episódio, não sei se gostaria, seria muito interessante, porque atingiu em cheio a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Para que vocês entendam, havia ali onde hoje, ao lado da reitoria, um conjunto de 11 cursos que recebiam o nome de Faculdade de Filosofia. Nós estudávamos na Filô, né? Nós estudávamos na Letras, quer dizer, fazíamos o curso de Letras dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eram 11 cursos, e era a faculdade, era um conjunto de faculdades nuclear, talvez na universidade, em termos de ser uma espécie de faculdade de onde saíam parte significativa das lideranças, digamos, da juventude de esquerda de Porto Alegre. Citou aqui o Flávio Cosse, o Raul Ponte, o falecido André Forster, né, para lembrar assim, alguns nomes rapidamente que me ocorrem. Então eu passo a palavra à professora Maria da Glória. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de poder participar desse painel, mas eu quero a tua ajuda, viu, Sérgio, porque eu sou a pessoa mais desmemoriada do mundo, especialmente dos anos 70. Realmente, eu bloqueei muita coisa que aconteceu durante o curso de letras e durante o ano de 69, e eu não lembro direito o que eu podia dizer para vocês. Mas eu entrei no curso de letras justamente no ano de 65. Não, o meu curso terminou em 68, só que a formatura foi em 69. Então, tinham me pedido para eu dar uma espécie de ideia de como era a faculdade sob a ditadura militar nessa primeira fase, né? E eu tenho que dizer que ela era realmente, porque como nós tínhamos todos os cursos reunidos sob o guarda-chuva da filosofia, era um lugar de germinação, eu diria, de pensamento principalmente, pensamento social, porque havia gente muito boa na área de ciência política e ciência social, como o professor Leônidas Schauser, de saudosa memória, por sinal. Né? Havia
na área de filosofia, o que eu acho assim, que foi o filósofo mais brilhante que nós tivemos nesse Rio Grande do Sul, que era o Gerd Bronheim, que também estava vinculado naquela época ao Centro de Arte Dramática, que ele era diretor naquele momento, tá? E, quer dizer, essas duas áreas, né, as ciências sociais também eram influenciadas pelo Chausa, né, ou pelo menos essas cabeças faziam muito a fama da Faculdade de Filosofia, e eram assim as que realmente capitaneavam todo esse processo de discussão da realidade social do Brasil, e inclusive traziam os elementos mais contemporâneos sobre ciência política e de outros lugares, né? Então, eram realmente, eu acho que nós não temos mais uma geração como aquela. Enfim, eu entrei em 65, eu vinha do curso normal, né, com lacunas, evidentemente, embora fosse um curso experimental da Secretaria de Educação. E claro que eu tive dificuldades, em primeiro lugar, em me adaptar a uma situação nova. Eu tinha passado também, durante o curso normal, pelo processo da legalidade, né? Todos nós, dessa época, tivemos relação com isso, mas eu nunca me envolvi com essa questão política. Eu tinha colegas que eram até no meu grupo, que eram bem politizados. Eu sabia o que estava acontecendo, mas aquilo me parecia assim, naquele momento, um clima de pré-guerra mesmo. É uma coisa assim muito assustadora. Quando eu entrei para a faculdade, depois do golpe, evidentemente, tem aquele momento que vocês talvez não possam imaginar, em que houve uma adesão muito grande da população brasileira para a limpeza, né, que os militares e boa parte também do empresariado queriam promover neste país. Então não foi assim também. A primeira fase do golpe, no tempo do Marechal Castelo Branco, parecia que ia ajeitar coisas que estavam fora de lugar no país, a economia principalmente. Uma das coisas que sempre gera movimentos de revolta é sempre a questão financeira, ou seja, econômica, como se sabe lá do nazismo, etc., que gera indignação popular. E o país estava muito dividido naquele momento, muito agitado também no sentido, digamos assim, de haver ideologias em confronto, né? E o governo do Marechal Castelo Branco parecia que ia resolver a questão e que depois haveria de novo a reinstituição da democracia. Só que era pura ilusão, evidentemente, como todos vocês sabem. Quando começou o governo do Costa e Silva, as coisas ficaram pretas, saíram os AI 1, 2, sei lá eu quantos, até chegar nos 5 em 1968, eu acho. Tá? Enfim, no curso de letras, que é o que interessa aqui, pelo menos para mim, vamos dizer assim, havia dois professores que mobilizavam também o pensamento dos alunos. Um deles era o meu professor de Teoria da Literatura, Angelo Ritti, que era diretor da faculdade também e catedrático dessa área. O professor Dionísio Toledo, que era seu assistente, né, e dava crítica literária, basicamente. Os dois também se vinculavam ao antigo Centro de Arte Dramática, hoje Departamento de Arte Dramática, DAD, né? Havia uma intercomunicação entre letras e teatro bem forte, por sinal, e por isso a gente tinha contato, os alunos tinham contato também com algum, vamos dizer assim, elemento das artes do espetáculo, tá? Quem se interessava por isso, evidentemente. Você sabe que no Instituto de Artes, naquele momento, quem era realmente ativista era o pessoal do teatro, não era o pessoal das artes.
plásticas e nem da música. Era realmente quem tentava continuar aquele trabalho dos CQCs, né, era o pessoal de teatro. E isso gradualmente começou a ficar muito difícil, porque à medida que os anos iam passando, a censura que foi instituída, inclusive censura prévia, no caso de livros e de peças teatrais, né, impedia a realização de espetáculos e daqueles que eram aqueles que os estudantes principalmente gostariam de levar à cena e de usar como um instrumento político, que eram ideários dos CPCs ainda, de certa maneira. Né? Era no tempo em que a gente queria ensinar Brecht, por exemplo, nem sempre dava certo, e outros. Quer dizer, houve aqui uns episódios nesse período, até os anos 70, por aí, depois também. Bom, a década de 70 é pior ainda, né? Mas em que houve realmente a proibição de certas peças, como a Gota d'Água, que teve problemas aqui, né? Eu acho que também agora eu não me lembro, aquele grupo, os Pequenos Burgueses, Maraçai, todas aquelas peças que eram as mais avançadas, vamos dizer assim, tiveram problemas nessa época para serem levadas à cena. E isso também repercutia sobre o curso, porque as pessoas começavam a ser impedidas de trabalharem com teorias do teatro que eram bem contemporâneas naquela época, né, e também com o chamado teatro engajado, né, o teatro de compromisso mesmo. Isso na área do teatro. E na área de letras a coisa era um pouco diferente. Além do Hit e do Dionísio, que eram aqueles que, eu diria assim, empolgavam mais os alunos em termos de ideias, né? Porque também traziam elementos bastante atuais naquela época para os estudos literários. Havia também o professor Guilhermino César, que era uma sumidade na área de história da literatura, né? E que também fascinava todo mundo, e o professor Flávio Loureiro Chaves, eu tenho que citá-lo porque ele é um excelente professor de literatura brasileira, eu fui aluna dele. Então, embora eu não seja excelente em literatura brasileira, mas enfim, ele era. E o Flávio também tinha uma certa ligação política aí com, naquela época, o partido de oposição, vamos dizer assim, que era o MDB. Então ele tinha que manter certas atitudes de maior resistência, vamos dizer assim. Mas a maioria do pessoal vamos dizer assim, rendeu fácil, né? Ou seja, não houve, na parte de quase todo o corpo docente, muita reação ao que estava acontecendo com os estudantes, porque esses se mobilizavam, eles estavam ligados aos centros acadêmicos e se envolviam nos protestos contra os militares, e cada vez mais, porque como foi ficando a repressão maior à medida que os anos passavam, né, de 65 até 69. Em 69, por que foi, agora vou chegar no teu ponto, por que foi em 68 que aconteceu o AI-5, né? Porque aí sim, em todo o país havia uma mobilização contra os militares, porque já tinha havido tempo e nada tinha acontecido de redemocratização e nem de abertura, enfim, qualquer que fosse, estava cada vez mais fechado o regime. Então havia muita rebelião, vamos dizer assim, em várias partes do país, tanto daquelas ligas camponesas lá no Nordeste, quanto de sindicatos de trabalhadores, que a gente nem sabe direito, porque essa parte do operariado não está muito clara, vamos dizer assim, nessa revivescência dos anos 60 e 70.
eu só me lembro que havia uns escritores que estavam vinculados a esse tipo de resistência. E então nós chegamos em 68 e houve um processo de... Bom, aí as coisas estavam realmente pegando fogo em termos do levante dos alunos, e houve uma tentativa de invasão da Faculdade de Filosofia por um grupo grande de estudantes, acho que eram uns 700, 800, sei lá, muita gente. Mas eles também estavam tentando invadir a Faculdade de Filosofia para fugir das tropas que estavam estacionadas naquela praça ali da frente, que eu não sei o nome, não sei se tem nome, inclusive, aquela da frente da antiga, aquela do Instituto de Educação. Ali tinha, assim, tanques de guerra, né, soldados armados, os guias estavam tentando evidenciar, vamos dizer assim, o seu protesto, e eles tentaram se refugiar na faculdade. E o professor Ritt, que era o diretor, abrigou esses alunos, né, e negociou com eles a não invasão, mas manteve eles dentro da faculdade e entregou a chave da faculdade para eles. E dizem, pelo menos, porque nunca se soube muito bem por que ele foi punido. Eu ouvi ele dizer que ele gritou com a polícia. Polícia no campus, ele não, de jeito nenhum. Falou grosso. Ele falou grosso, eu sei, mas o que eu quero dizer é que ele mesmo não tinha certeza, porque o professor Ritt era um europeu, italiano, que tinha se formado na Universidade de Florença, era aluno do Benedetto Croce, que eu acho que vocês nem sabem mais quem foi, né? Um teórico, um filósofo, um intuicionista, né? E era a coisa mais distante. Era a coisa mais distante que vocês possam imaginar de qualquer envolvimento com a ideologia marxista ou o comunismo. Não tinha nada a ver, né? Mas ele defendeu os estudantes e não deixou a polícia entrar no campus, enfim, naquele recinto. Disse que foi essa a razão porque ele seria depois caçado, né, expurgado, na verdade, em outubro. Não, foi antes, foi em março. Quando é que foi? No primeiro semestre, exatamente. Eu já não sei mais. Bom, nesse período também, o professor Gerd foi expurgado junto com o professor Ritt, porque ele estava sendo acusado de incentivar o esquerdismo dos alunos, em outras palavras. E eu devo também registrar que o Gerd também não tinha nada de comunista, ou seja, ele era um existencialista, perito em Heidegger e Sartre. Claro que Sartre obriga, de certa maneira, ao comprometimento, né? E o próprio Heidegger, no fundo, também, com aquela ideia do ser aí. Mas, enfim, ele também não era um marxista, enfim, e não se sabe por quê, afinal de contas, disse que foi inveja dos colegas da filosofia. É bem isso. E tinha gente muito mesquinha mesmo naquela faculdade. Sério. Inveja é uma coisa fatal, gente. Vocês não podem imaginar quando um invejoso recebe poder. Porque com a ditadura, todos aqueles que estavam aderindo ao sistema tinham muito mais poder que os outros, dentro da própria administração, da faculdade, enfim, da vida acadêmica. E isso é uma coisa que sempre existe, ou seja, se a gente deixa uma pessoa vil obter poder, ela acaba realmente praticando atos vis. Foi o que aconteceu com Gerd. E ao mesmo tempo o Leônidas Chausa, da ciência política, também foi caçado, também por influenciar, então, mais ainda, evidentemente, os estudantes. E, para dizer a verdade, o Chausa tinha, a formação dele era em
Colômbia, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ele não tinha também ligação assim. Ele era católico, o Ritt também era, o Gerd não, mas era mais ou menos esse o esquadro. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar é que, num certo momento, eles se uniram para proteger os estudantes. O Charles estava junto com o Ritt naquele episódio, né? O Gerd tentava manter o DAD, o Centro de Arte Dramática, blindá-lo, vamos dizer assim, para que não houvesse problemas. Então eles foram sumariamente expurgados. E nunca se soube, não se sabia quais eram as razões para aqueles expurgos. Que as pessoas ainda achavam que tu tinha que ter alguma acusação, né, para ser perseguido ou para ser punido. Só que ninguém falava nada. O decreto, digamos assim, eu até tenho ele aqui, né, era, até vou ler porque é uma coisa curiosa, sempre é bom lembrar disso. O decreto era de agosto de 69, onde tem aquele caput de ser para o presidente da República, papapá, diz o seguinte: resolve aposentar os servidores abaixo relacionados nos cargos que ocupam na administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal, territórios ou municípios, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, bem como declarar rescindidos os respectivos contratos quando se tratar de servidor regido pela legislação trabalhista. Isso foi anotado, foi assinado pelo Costa e Silva, o general Luiz Antônio da Gama e Silva e o Tarso Dutra, que disse que não tinha assinado coisa nenhuma. Tá bom. E aqui então tem a lista daqueles que foram caçados, que foram vários. Por causa disso, aqueles que eram vinculados a esses professores se reuniram num grupo no bar da reitoria, por sinal, e fizeram um manifesto para o reitor exigindo o retorno de todos esses aposentados arbitrariamente. Todo mundo que assinou esse manifesto, com mais ou menos uns 20 pessoas, também foi expurgado, né? Entre os quais eu e a Réa Silvia, que éramos as assistentes, e o Dionísio Toledo, que éramos as assistentes do Ritt, no caso. Aí eu tinha recém entrado para o corpo docente da URGS em março de 69 e saí em sei lá, não lembro mais. Eu estou atrasada. Então, isso é uma forma de mostrar para vocês como as coisas eram arbitrárias e como é terrível se viver sob a ditadura, porque depois ficou muito pior, principalmente por causa dessa possibilidade, assim, é o que eu chamo de terror mesmo, ou seja, tu não sabes com quem tu está falando, se aquela pessoa vai te denunciar por alguma coisa que tu não sabe o que seja, né? E tu pode ser preso. E depois começaram realmente a ter assim, as notícias subreptícias de prisões, tortura e tudo mais. E eu conheci alguém que também passou por isso, tá? Então acho que era isso, né? Eu passo a palavra então ao nosso querido Olívio. Uma boa tarde para todas e todos, e a satisfação de estar aqui também neste ato de rememoração e também de conscientização de coisas importantes lá atrás, em reflexo hoje e também tenho certeza o futuro para o país que nós queremos. Bueno, satisfação então estar aqui ouvindo o professor Paulo, a professora Maria, o Sérgio, e
se eu pudesse ter tempo, poder ouvir vocês também. Não sei se vamos ter esse tempo. Eu tenho que estar às 14 horas lá, num outro compromisso no centro. Bueno, eu tenho que sintetizar rapidamente, professor Sérgio, uma situação que é um pouco diferente do Paulo e da professora Gordini, porque eu, a década de 60, vivi em São Luís Gonzaga, então não em Porto Alegre. Eu chego aqui com mala e cuia somente em 1970. Já um bancário com 9 anos de profissão, casado, a Judite grávida da Laura e com um Espartaco com 1 ano de idade. E não tinha namorado, tinha que me virar, porque tinha sido transferido abruptamente por conta também de atuação política numa pequena cidade e também no nosso país e na fronteira, e o poder lá exerceu a sua autoridade sobre um grupo de jovens do qual eu participava, desde solteiro, durante, que era a Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos, a antiga CNC. Era da base da Igreja Católica, progressista. Esse movimento veio lá do norte, do Amazonas, foi se espraiando pelo país, e lá nas missões tinha esse pequeno foco do qual eu participava, e por conta disso, no final da década de 60, eu sou descartado de lá e caio aqui em Porto Alegre. Então eu queria sublinhar isso, porque eu chego em Porto Alegre, eu nunca tinha morado em cidade grande. E portanto, eu era um trabalhador, não era, vinha a ser estudante, quero destacar também, que eu, lá em São Luís, nesse movimento, pela escola, por uma escola de 2º grau, gratuita, em São Luís, que não tinha, que podia ser vir a constituir, nós também tratamos de ter alguma formação para desempenhar funções daquela escola nova que queríamos criar, e ele estudou lá na Unijuí, Nijuí, município aí que tem 1h30 de viagem de São Luís até lá. Então eu cheguei aqui em Porto Alegre ainda com a ideia de que aquele movimento podia precisar da gente, eu tinha que ter uma formação, completar aquela, então me preparei em 70 para fazer o vestibular e ir para letras, na universidade, mas a primeira coisa que fiz foi Porto Alegre, eu já tinha participado de uma greve como bancário em 1962, portanto antes do golpe, e a coisa não se resolveu também como queríamos, o povo trabalhador, e particularmente a minha categoria na época. Bom, imagina depois de 64. Então, aí me filio, evidentemente, no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, a primeira coisa que faço. Aí me preparo aqui pro vestibular, passo no ano seguinte, ingresso aqui no curso de letras. A faculdade era ali, ao lado da atual reitoria, aquele restaurante, hoje ainda existe ali, se já passei por ali. Mas era 70, mas antes, então quando eu cheguei em Porto Alegre em maio de 70, vivia num movimento, buscando uma forma de atuar nos movimentos, encontrava setores daquela base da igreja, pegava um ônibus lá do norte, onde morava, onde até hoje moro há 44 anos no mesmo lugar, e ali descia ali na Praça Parobé, atravessava o mercado público e ia, no sindicato, que era no edifício Cacique, ali na Andradas, perto da Calda Júnior, mas passava pelo mercado. O mercado era naquela época um mercadinho, e eu encontrava muita gente do interior, gente modesta, na minha classe, aí, e tinha uma luta para impedir que o mercado público fosse derrubado. O prefeito era o prefeito nomeado, então João Guilherme, hoje é um vereador, faz vários mandatos, vereadores, mas o certo, eu sempre registro, nunca, eu acho,
depois da redemocratização, as pessoas que fizeram parte da antiga arena puderam, pelo voto, assumir a prefeitura de Porto Alegre. É algo importante. Pelo voto, nunca aqueles que tiveram ligação com a arena, com a ditadura direta, nunca depois pelo voto assumiram a prefeitura de Porto Alegre. Bom, vocês são registros. Aí aquela campanha para impedir que fosse derrubado o mercado, porque a lógica era ligar a Siqueira Campos com a Júlio Castilho. E o mercado estava atrapalhando. Tem história, se não tem, né? Foi, poxa, tem que consultar a população, nomeados.